Shalom, shalom, que o Eterno possa abençoar a todos que têm realmente buscado a verdade nessa geração e têm tomado para si a responsabilidade de realmente buscar as raízes, buscar realmente a vontade do Eterno, bendito seja, para as nossas vidas. E o propósito desses vídeos é ajudar pessoas que estão saindo da casa do cristianismo, da casa de Edom, de Esaú, estão retornando para a casa de Jacó, ou conhecendo através da porta que Yeshua ou Mashiach abriu, conhecendo realmente a vontade do Eterno impressa na sua Torá, na sua instrução. E esse vídeo é uma série de outros também que nós vamos estar fazendo, esse tema acerca do judaísmo ou cristianismo. A quem foi dado as palavras do Eterno? A quem foi concedida a responsabilidade de transmitir para a humanidade a vontade do Todo-Poderoso, a vontade do Criador? E muitas pessoas hoje têm questionado a posição de grupos e comunidades sinceras que têm realmente renunciado os escritos e os documentos, o testamento que Roma criou. E o maior desafio é conseguir se conectar com as pérolas, as palavras sinceras e originais de Yeshua e dos seus talmidim, dos seus discípulos. Então, é o judaísmo ou o cristianismo a quem foi dado a palavra, as palavras do Eterno. Nós vamos começar sobre a origem. E através da origem de cada religião, não vamos falar hoje do islamismo, devido ao islamismo não ter muita influência no continente ocidental, no ocidente. Mas tem uma influência no Oriente Médio e algumas partes da Europa. Então hoje vamos ficar com o cristianismo. É o judaísmo ou o cristianismo? Vamos à origem dos dois. Nós sabemos que o cristianismo passou a existir a partir dos concílios do terceiro século. E não sei se você já procurou pesquisar, a primeira igreja cristã católica no mundo está em Belém, a Igreja Católica da Natividade, cujo nome é a mãe do imperador Constantino, a Helena. E essa igreja foi construída no ano 326, depois da Era Comum. Interessante que muitos que se dizem cristãos, muitos líderes cristãos, muitas pessoas cristãos, elas não conhecem a sua própria história. E isso faz com que elas acreditem em qualquer falácia, em qualquer dogma que Roma criou nas suas instituições, nos seus concílios. Interessante que a origem do cristianismo é uma origem através de guerras, batalhas, mortes e decretos, porque o cristianismo se tornou então portador da voz do Eterno, algo que não temos provas, não temos como provar, como aceitar, porque em nenhum momento nas Escrituras você vê o Eterno colocando a concessão da palavra de Hashem nas mãos do cristianismo, então criado pelos imperadores. Se você observar a origem também, até mesmo das suas igrejas, ou seja, das suas denominações,
seja católicas ou protestantes, você percebe que elas foram constituídas através de uma visão que o homem teve. Diz a história cristã que Constantino viu um fogo caindo do céu, e nesse fogo ele teve a visão de uma cruz. E ali ele se tornou portador da palavra do Eterno. E a pedido da sua mãe, ele fez uma igreja cristã. Primeira do mundo, a igreja da Natividade. Você percebe que todos os moldes do cristianismo estão enquadrados a partir do terceiro século. Agora vamos ver as igrejas protestantes, que saiu da igreja católica através das indulgências de Martim Lutero, o teólogo alemão. Você percebe que todas as denominações, hoje o cristianismo, ela não tem uma linguagem comum, ela não tem uma unidade sequer através dos seus adeptos. Você percebe a história de todas as denominações. Hoje o cristianismo está chegando na sua representatividade. Só o cristianismo tem quase 40 mil denominações diferentes, que crer em algum dogma diferente uma da outra. O judaísmo, nós temos o judaísmo ortodoxo, ultra-ortodoxo, o judaísmo conservador, o judaísmo tradicional, o judaísmo liberal. Mas cá entre nós, mesmo entre o judaísmo, se você olhar, Shabat é Shabat. Se você buscar acerca das diferentes ramificações judaicas, o Eterno é um e não três. Você vai ver, a Torá é a mesma. Você vai perceber no judaísmo que as pessoas creem na mesma instrução, independentemente se ela tem um zelo maior com certas mitzvot, mandamentos, ou um zelo menor. Mas Shabat é Shabat, Torá é Torá, o Eterno é um, e todos creem no retorno do Mashiach. Espera o Mashiach, porque o Mashiach é um assunto judaico, não cristão. Os cristãos entendem de cordeiro, de Páscoa. Então, se você perceber, o judaísmo é diferente do cristianismo. O judaísmo é uma religião que teve como testemunha o seu ponto mais fraco, o seu elo mais fraco, quando surgiu, tem como testemunhas mais de 3 milhões de pessoas no Har Sinai, no Monte Sinai, no pé do Sinai. O cristianismo não. O cristianismo, quem teve a revelação é uma pessoa, o seu fundador, o criador da doutrina dessa denominação. Só ele teve a visão, só ele teve a experiência transcendental, só ele ouviu uma voz e só ele entendeu o que tinha para fazer, mas ninguém. O judaísmo, mais de 3 milhões de pessoas. Onde nós devemos confiar mais? No judaísmo ou no cristianismo? O cristianismo, nós temos aí muitas pessoas. Só no Brasil, mais de 7 mil denominações diferentes. Uma crê que Deus é um. Outras creem que Deus é 3. Outras creem que Deus é 2. É o Pai e o Filho. Outras creem que o próprio Messias que Roma criou é o próprio Deus. Os unicistas. Agora, judaísmo, todos creem na mesma coisa. Voltando a falar, Shabat é Shabat, Torá é Torá. O Eterno é um.
as mitzvot são eternas, as festas são perpétuas. E ponto. Então, acerca da origem, o judaísmo ele tem mais respaldo. E foi outorgado a Torá há mais de 3.500 anos atrás. O cristianismo há 1.700 anos atrás. Então, pense bem, e ninguém consegue provar onde o Eterno tirou a palavra que foi dada ao povo no Sinai e a descendência de Abraão, cuja descendência de Abraão seria a representatividade de Hashem nesse mundo. Onde está que o Eterno tiraria os oráculos, a palavra, e daria para uma instituição que seria criada 2, 3 séculos depois do primeiro século, depois da vinda de Yeshua como Ben Yosef. Uma palavra do Shaul Hashalia, o Rav Shaul, ele diz assim: qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da Brit Milá, da circuncisão? E ele responde: muita, em toda maneira, porque as palavras do Eterno foi confiadas a eles, ao povo judeu. Se você pegar ainda as palavras de Shaul Hashalia, você vai ver que ele diz: porque eu mesmo poderia ser separado de Mashiach, por amor de meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne, os israelitas, que são israelitas dos quais é a adoção de filhos, a kavod, a glória, as alianças, a Torá, a lei, e o serviço e as promessas. Então nós temos aí o que foi dado ao povo judeu. Nós não temos o hábito de usar os nomes desses livros que Roma criou, porque Roma usou cópia de cópias, de cópias, de cópias, e depois fez suas próprias cópias. E através disso ela criou o que se chama hoje de Novo Testamento, que nós vamos ver daqui a pouco algumas adulterações, e até mesmo teólogos cristãos reconhecendo milhares de erros no que eles chamam de Novo Testamento. Nós temos, além da origem, nós temos o mito do primeiro século, o modelo de restauração. E não sei se você já se deparou com grupos restauracionistas. Esses grupos pregam que o modelo de uma igreja restaurada é o primeiro século. Mas não. No primeiro século já havia uma necessidade de haver restauração. No primeiro século já havia uma demanda de haver realmente uma obra de tikkun, de retificação. E era um momento da história em que a congregação do Eterno já tinha sérios problemas a serem resolvidos. Muitos problemas. Se você pegar os relatos do primeiro século, você vai ver uma série de problemas e transtornos que tanto Yeshua como os Talmidim de Yeshua sofreram. E todos que carregavam o testemunho de Mashiach. Até o sacerdócio da época estava corrompido. Então, existe um mito do primeiro século ser um modelo da congregação. Então, esse mito, nós não acreditamos nele. Porque
realmente é um mito. Nós temos aí também, dentro disso, além da origem, o judaísmo ter mais de 3 milhões de pessoas como testemunha, nós temos aí palavras de Yeshua, que diz para uma mulher de Samaria, uma samaritana. Ele diz assim: vós adorais o que não sabeis. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Em nenhum momento a gente vê o cristianismo presente. Não existia cristianismo. Roma articulou bem e tentou colocar na mente das pessoas a ideia de que esses personagens eram cristãos. Mas Yeshua não era cristão. Yeshua era judeu. Os discípulos de Yeshua não eram cristãos, eram judeus. O Rav Shaul não era cristão, era judeu. Eles não frequentavam igreja cristã, não existia igreja cristã, existiam sinagogas. Eles frequentavam sinagogas no Shabat. E nós temos aqui o quarto ponto, além da origem, o mito do primeiro século, que não é referência de restauração. A vantagem do judeu, que é muita porque a palavra foi dada a eles, e a salvação vem deles. Nós temos aqui o que diz Shaul Hachalia, o Rav Shaul, ele diz aos romanos, e ele diz assim: digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala Deus contra Israel, dizendo. Então, mesmo que o Eterno aplica disciplina aos seus filhos, em nenhum momento é falado que houve uma substituição. Essa falácia de teologia, da substituição, onde diz que a igreja agora é o Israel de Deus. A igreja é o Israel espiritual. Isso é conversa mole, isso é uma falácia. Porque o próprio Shaul Hachalia, ele diz que as pessoas, os justos das nações, a porção de justos, seriam enxertadas, o zambujeiro, seria enxertada na raiz da oliveira que é Israel. Em nenhum momento um grupo substituindo o chamado irrevogável de Hashem com a casa, com o povo de Israel, com o povo judeu. Então nós temos aqui que até aqueles, onde diz aqui, diz assim o Rav Shaul: dirás, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertados. E se alguns, estou em Romanos 11, 17, e se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles, e feito participante da raiz da seiva da oliveira. Ou seja, quebrou alguns e pegou o zambujeiro, foi enxertado no lugar daqueles, de uma parte foi quebrado, ou seja, para ter um acesso, se tornando também parte da oliveira. E diz assim: os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados. E tu estás em pé pela emuná. Então não te ensoberbeças, mas teme. Então não se glorie. Você que teve acesso ao Eterno através do testemunho de Yeshua. E diz: porque o Eterno não poupou os ramos naturais,
teme que não te poupe a ti também. Então nós temos aí, porque se tu foste cortado do natural zambujeiro, e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Então, nós temos aqui uma questão que o próprio Shaul Hashali explica, que Israel não foi substituído por grupos nenhum, que o cristianismo não substitui o judaísmo acerca da revelação que o Eterno concedeu ao povo judeu. Então fica aí, nós temos a origem, estude a origem de ambas, cuidado com o mito da restauração da igreja do primeiro século, uma igreja, que foi criada nos moldes da mente de Roma, do sistema romano. Não existia, era o templo que era feito serviço, e existia as sinagogas, não existia igreja cristã. O templo só foi destruído 70 anos após a vinda de Yeshua ben Yosef. Então, sai fora dessa falácia e desse engano. Nós vimos a vantagem do judeu, que recebeu a palavra, que recebeu as promessas, o serviço, a Torá, e através do povo judeu nós temos a salvação. Aprendemos acerca da salvação. E o quarto ponto, nós vimos que é irrevogável, que Israel, chamado de Israel para com o povo judeu, chamado do Eterno, ou seja, para com o povo judeu, para com a casa de Israel, é irrevogável. Então o judaísmo, o ponto mais fraco do judaísmo, tem 3 milhões de pessoas testemunhando. Então, o judaísmo é o que tem a permissão do Eterno para transmitir a vontade do sagrado, bendito seja. Que o Eterno abençoe a todos. Beshem Yeshua HaMashiach.